mulheres, por todas que participaram até agora do culto. Hoje é um culto muito especial, né? Por quê? Porque todas nós falamos um pouco, né? É o nosso último culto de mulheres do ano. Nossa, a última vez que a gente vai estar juntas aqui, né? Mas o que é muito especial? Todas as coisas que a gente viveu ao longo desse ano. Quanto Deus foi muito bom. Deus cuidou tanto, Deus zelou tanto. Deus mostrou o poder dele, né? Ao longo desse culto. E o que eu queria falar com a gente hoje, inspirar o nosso coração, é sobre o tema de gratidão por todas as coisas que Cristo fez, né, nesse ano. Então, vamos ler uma primeira escritura. Queria que a gente abrisse junto essa vida, em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Várias folhinhas, olhando. Vai, Vicky. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uau! Então, aqui o que a Bíblia fala é o mandamento de Deus. Ele diz, em todas as circunstâncias, deem graças. Você perdeu um emprego esse ano? Dá graça. Você conseguiu um emprego esse ano? Dá graça. Você terminou a faculdade esse ano? Dá graça. Você, recebeu uma promoção de emprego? Dá graça. Sabe, você conseguiu algo incrível ou difícil na vida? Dá graças a Deus. Porque essa é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente seja grata em todas as ocasiões, independente, irmãs, das circunstâncias, né? Essa escritura é muito, muito incrível, né? Independente do que esteja acontecendo exteriormente. Essa é a vontade e um mandamento de Deus, né? Para que a gente dê graça. E a gratidão ajuda muito a gente a valorizar as bênçãos que Deus nos dá. Imagine, é só pela gratidão, né, que a gente pode encontrar de fato alegria, né? Mas, por outro lado, a ingratidão destrói a alegria. A ingratidão, mesmo quando a gente é muito abençoada por Deus, mas se a gente se concentra apenas naquilo que a gente não tem, ou que a gente não gostou tanto, nossa, isso destrói a alegria. Destrói o nosso convívio, destrói o nosso coração, a nossa fé, isso suga, né? Então, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas, né? Eu posso citar aqui Abraão. Nossa, Abraão foi muito grato a Deus. Posso citar Ana, Davi. Davi foi muito grato. Paulo foi muito grato. Muitas pessoas da Bíblia foram muito gratas, né? Eles entenderam que eles eram pecadores, mas ainda assim, eles entendiam que Cristo amava, né? Amava eles e deu tudo o que eles tinham, né? Por isso, eles estavam dispostos a dar o que eles tinham, né? E serem gratos pelo tempo que eles tiveram, que Deus tinha dado para eles. Isso é muito incrível, a chave da gratidão. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também tem inúmeros exemplos de pessoas que foram ingratas. E um exemplo que eu penso, assim, muito forte, é a nação de Israel. Quem não lê o Antigo Testamento e vê a nação de Israel, a gente fica assim, gente, pelo amor de Deus, você cancela, né? Cancela a nação de Israel. Nossa, eles foram libertos da escravidão do Egito. Imagina só, eles estavam escravizados, sendo escravizados, assim, de uma forma cruel. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito, tinham visto milagres incríveis, tinham estado na presença de Deus, tinha uma nuvem para guiar eles durante o dia, para eles não morrerem de calor. Tinha uma nuvem de fogo para iluminar o local, para que os predadores não atacassem eles quando eles estavam andando pelo deserto. Deus proveu comida, maná, gente, carne caindo do céu. Pelo preço que a carne está aqui. Quem não ia estar grata, né? Mas o que eles fizeram? Ainda assim, ainda com tantas bênçãos, o povo reclamou. Reclamou para Deus, reclamou para Moisés. Moisés, a gente não pediu. É para isso que você tirou a gente do Egito, para a gente morrer aqui no deserto? Foi para isso. Então, o coração deles estava muito ingrato, né? E eles se queixavam por tudo. E por conta disso, eles ficaram vagueando por 40 anos.
até a destruição daquele povo, né? Daquela geração. Então, o título da nossa aula é a gente ver as coisas não como o povo de Israel, amém? Mas ver com muita gratidão. E o título da aula é Gratidão que Move. Então, nosso primeiro ponto é gratidão que move sonhos. Vamos abrir juntas em Marcos. Marcos é um dos meus evangelhos preferidos. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 ao 9. Então, vou ler pra gente. A Bíblia diz assim: Naqueles dias, outra vez reunindo-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão dessa multidão. Faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Uau, imagina, gente, 3 dias de jejum. Uau. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois que tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Esse nome é bem difícil, né? Então, o que a Bíblia fala aqui, né? E a gente vai poder ver um pouco da gratidão da vida de Jesus. Jesus é um exemplo incrível, né? Um exemplo espetacular. E olha que incrível essa escritura, irmãs. Jesus estava rodeado de uma grande multidão que tinha muitas necessidades, né? Tinha gente que ia para lá para receber cura física, espiritual, emocional. Nossa, tinha de tudo naquele lugar. Mas o que tinha também eram pessoas famintas que estavam há 3 dias sem comer. E não era por uma opção, né? Elas não tinham o que comer ali naquela região, elas queriam estar perto de Jesus, elas estavam tanto tempo sem comer. Vocês já ficaram esse tanto de tempo sem comer? A gente fica super mal-humorada, de um dia de jejum, né? Nem 3 anos, meu Deus, tem que ir lá. E Jesus, nem seus discípulos. Mas qual foi a reação de Jesus? Ele ficou reclamando? Poxa, né? Pelo amor de Deus. Mas também, gente, eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês que vieram me seguir, vocês que arrumam a comida de vocês, sabe? Se vira. Ou, sei lá, discípulos, vamos lá, vamos. Tô ajudando, tô treinando vocês. Vamos lá, prover a comida. Jesus não reclamou. Jesus, o que ele fez? Ele perguntou, olha, o que tem? O que tem aí, né? Eu quero pegar o que tem. E ele deu graças pelos pães que tinham. Depois ele viu que tinha peixe, ele deu graças igualmente. Ele agradeceu a Deus pelo que tinha e não focou pelo que ele não tinha, né? Ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas reunidas naquele dia. Mas ainda assim, ele focou no que tinha, ele foi grato pelo que Deus entregou nas mãos dele naquele momento. E é muito incrível, porque em Mateus 14, versículo 17, Mateus 14, versículo 19, numa outra situação muito parecida, foi primeiro relato de multiplicação de Jesus, né? A Bíblia fala que ele pegou os pães e os peixes, ele olhou para os céus e agradeceu. Por que isso me impressiona tanto, né? O fato de Jesus olhar para os céus e agradecer. Porque ele olhou para o alto, onde a provisão dele estava. Olha que incrível. Ele agradeceu mesmo tendo pouco. E esse pouco se tornou mais do que suficiente. Por quê? Por conta do coração grato que ele tinha. Então, por conta disso, irmãs, mais de 4.000 pessoas foram impactadas e receberam, né, essa graça de Jesus. Então, a provisão de Deus e os milagres gerados, a provisão de Deus e os milagres, eles só são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão, né? Quando existe gratidão no nosso coração. É incrível porque Deus pode fazer coisas
milagrosas, espetaculares, né? Então, como igreja, a gente tem uma boa tradição. Não é uma tradição ruim, que anula a palavra de Deus. É uma tradição para nos inspirar fé, ânimo e muita visão, né? E a gente tem uma tradição de fazer, como a Fabi comentou, uma lista com 5 orações impossíveis, pessoais. Do que consiste essa oração, né? Ela é criada por nós para nos relembrar o poder de Deus, para que a gente possa crescer em fé e crescer em orar todos os dias pelos tópicos que a gente escreveu, né? Porque, embora aqueles tópicos pareçam, né, impossíveis, eles são completamente possíveis para Deus, amém? Então, é muito inspirador, porque no último culto, não sei se vocês lembram, mas a Cris mesmo que lembrou por mim ontem, o Luiz passou para a gente dar uma oração impossível para que estivesse no nosso coração, que é a oração de dar um fruto pessoal nesse ano de 2022, amém? Vocês ficam animadas com esse tema? Com o tema de dar frutos, com o tema de orar a Deus, né? Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Como deve estar o nosso coração para a gente pensar nesse tópico, né? De oração impossível. Vamos lá em Marcos, capítulo 11. Bom, é que a gente já está em Marcos, a gente permanece em Marcos, mas agora no capítulo 11, e nos versículos 20 a 24. Então, a Bíblia diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê! A figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém dizer a este monte: levante-se e atire-o no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Uau! Muito bom. Então, olha o que Jesus fala aqui. Se você crê em todo o seu coração, se a sua oração não é uma oração egoísta, né? Mas se você crê no seu coração, se você tiver fé, vai acontecer. Essa é uma promessa, irmãos, de Jesus. É algo incrível. É algo incrível saber que se a gente ora, se a gente pedir para o nosso coração, o que a gente pede a Deus vai acontecer. Então, em poucos dias, esse vai ser um tópico, um assunto principal nos convívios. Então, a gente já tem falado, os corações são impossível. Os corações são impossível. Muito legal, porque a gente consegue escutar umas às outras e até tomar algumas ideias, né? Mas é muito especial porque a gente consegue orar juntas, compartilhar juntas, sonhar juntas, lutar juntas, orar juntas pelas outras e nos fortalecermos juntas, né? Então, eu quero muito animá-las a pensar e escrever as orações de vocês, pessoal, de 2022 até o fim desse ano. Então, a gente tem alguns dias aí, né? E eu lembro de algumas orações impossíveis que eu fiz, né? Eu lembro que eu tinha feito uma oração impossível para que meu pai fosse batizado, fosse um discípulo. E, na verdade, isso não aconteceu ainda, mas olha o que aconteceu. Uma coisa que nunca tinha acontecido, assim, que era completamente improvável. Ele foi ao culto, ele foi numa conferência lá em São Paulo esse ano, gente. Isso já é uma coisa muito grande. Para quem conhece um pouco da minha história, assim, como discípula, sabe o quão poderoso foi o fato de meu pai ter ido nessa conferência, né? Ele conheceu o Mateus, ele ficou super animado, assim, ó. Acho que isso amoleceu muito o coração dele, né? Mas é uma oração e a gente segue lutando e eu vou seguir orando para que meu pai se torne um discípulo nesse ano de 2022. Mas quero animar vocês com esse desafio, amém? Só que para além disso, para além de pensar no ano de 2022, o maior inimigo da nossa gratidão é justamente o esquecimento, né? Sim. A gente esquece das coisas que a gente é grata, das coisas que aconteceram. E nesse momento, queria propor um desafio para a gente. Eu pedi a ajuda da Isa. A Isa vai distribuir para a gente alguns papéis. E eu vou contar 3 minutos para a gente fazer uma lista com 5 gratidões possíveis. Possível, né? Qual a ideia dessa lista, né? São a gente listar 5 coisas pelas quais a gente foi genuinamente grato em 2021. Foi um ano de muitos desafios, mas foi um ano de muitas conquistas e vitórias com Deus. Então, quero muito animá-las a
a anotarem, a fazer, vou contar aqui o tempo, a fazer essa lista de gratidão, né? E depois a gente compartilhar, porque sem dúvidas, assim como Jesus, a gratidão de Jesus impactou as 4.000 pessoas, a nossa gratidão vai impactar muitas mulheres, né? Então, vou dar esse tempo para a gente escrever e pensar. Pode começar? Sim? Eu fiz a minha listinha, depois vocês também podem... Posso compartilhar com vocês. Quem está em casa também pode anotar no celular, ou também no papel. São 5? Sim, sou grata pela Isa, porque ela me deu um papelzinho, gente. Uau, muito bom. Parabéns, obrigada, Isa. Isa vendo necessidades e suprindo. Ah, 12? 12, 10 e 10, hein? Gratíssima. Convicta. Convicta. Quer apoiar, Vitor? Mais um minutinho para quem está escrevendo. Não, vai ser. Ah, olha, eu não tenho. Nossa, já Meu, tenho. olha, eu acho incrível, né? Escrever. Excelente. Sim. Aham. Ah, quem está fazendo uma redação. Mas eu não me senti constrangida. Muito bom, Cris, específica. Bia, a gente pode trocar. Vamos fazer aqui, ó. Pois é, foi uma coisa de bombom, né? Porque algumas estão terminando. Tchau. A gente não precisa compartilhar agora, né? Porque não vai dar tempo. Mas a gente pode compartilhar depois, no final do culto, ou ao longo da semana, né? Mas não é incrível lembrar das coisas que Deus fez esse ano? Sim. Como vocês se sentem, assim, pensando nisso? Impressionante. Né? Sim. E é incrível, irmãos. E eu sei que a gente está falando de gratidão que aconteceram nesse ano. Mas eu queria também compartilhar uma gratidão que está por vir. Então a gente nem conhece, mas já considera pacas. Que é o quê? Vamos ver uma escritura em Zacarias? Zacarias. Capítulo 4 e versículo 6. É uma gratidão vindoura. Uau. Zacarias é um pouco difícil de encontrar. Penúltimo. Malaquias. Isso. Malaquias, Zacarias, perdão, capítulo 4, versículo 6. Sim? A Bíblia diz: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Olha essa escritura. A Bíblia fala, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E por que eu falo sobre essa escritura? Porque como movimento de Deus, todo ano a gente tem um tema para focar, né? Um tema para conectar o nosso coração. E o ano de 2022, o tema para 2022 é
o ano do Espírito. Uau. Então, olha que incrível, né? É muito especial, porque só por meio do Espírito a gente é capaz de obedecer às Escrituras, a gente é capaz de viver, a gente é capaz de ser gratas, né? E receber e vivenciar as bênçãos de Cristo para nós, né? Então, eu quero muito, muito animá-las, né? Com esse ano de 2022, com o tema Ano do Espírito. Mas para seguir a nossa pregação sobre gratidão, e para falar do nosso ponto número 2, vamos em Salmo, capítulo 92. Vocês estão comigo, irmãs? Sim. Todas aí? Todas gratas a Deus? Acho que Deus trouxe a chuva para nos refrescar. Deus é bom. Né? Muito bom. Incrível. Então, o segundo ponto da pregação para nós hoje é gratidão move nosso relacionamento com Deus. Então, vamos em Salmos, capítulo 92, versículos 1 ao 5. A Bíblia diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Uau! Então aqui, o salmista nessa escritura, ele está muito inspirado pela gratidão com Deus, tá bem? Então é incrível, porque ele reconhece o quanto Deus é bom, o quanto dar graças a Deus é importante anunciar o amor de Deus, a fidelidade de Deus o dia inteiro. Ele fala, de dia eu anuncio, de noite eu anuncio. E ele canta com muita alegria, né? Ele reconhece os propósitos de Deus, que são profundos e muito preciosos. E o coração dele parece muito transbordar. Vocês já sentiram assim? Quando vocês estavam no tempo com Deus, sentindo o coração transbordar de alegria? De reconhecer a Deus, né? E o que é essa escritura, se não nós, nessas férias? A gente vai viver essa escritura nessas férias, né? Então, o que eu quero animar vocês, irmãs, com esse tema, é encorajá-las a terem um tempo, um plano de férias para o seu relacionamento pessoal com Deus. De que forma? Talvez ler um livro específico da Bíblia, talvez você queira ler um livro de João, ou Atos, ou o Antigo Testamento. Talvez estudar sobre um tema específico. Eu quero estudar sobre amor na Bíblia. Não quero muito estudar sobre esse tema, crescer nesse tema em 2022. Talvez orar em lugares diferentes, alguma praça, algum lugar bonitinho. Então, o ponto é não abandonar, irmãs, a nossa convicção sobre o nosso relacionamento, que deve ser profundo com Deus, né? Mesmo na casa de familiares que não são discípulos, isso é bem desafiador. Em viagens, é bem desafiador, assim, né? Mas nossa fidelidade não deve só permanecer, ela deve crescer e aumentar, né? E eu falo por mim mesma, porque nesse fim de ano, eu vou para casa dos meus pais, a gente vai se ver, vão estar no Natal juntos. Mas é muito difícil. Eu lembro quando eu estava lá e ia para outros lugares. Eu lembro uma vez que fui na Bahia. Era muito difícil ter tempo com Deus de manhã. Porque todo mundo acorda 4 horas da manhã. Uau. Isso significa que eu tinha que acordar antes para ter tempo com Deus. Deus está animado. E se eu não me planejasse para acordar e para ter um tempo com Deus profundo, era o mesmo que planejar falhar. E foi isso que eu fiz no meu primeiro ano como discípula, né? Foi muito difícil, na verdade, conciliar o meu relacionamento com Deus. Mas quero muito inspirar vocês e animar vocês a cuidar muito dessa área, né? A não deixar, a tirar férias com Deus e não férias de Deus, amém? Amém. Vocês estão comigo nessa noite chuvosa, incrível? Amém. Então, olha só que incrível. Quantas mulheres cresceram muito nas férias, né? Quantas mulheres foram batizadas nas férias? Deus pode mover muito, né? Deus pode
ajudar o nosso coração a amadurecer com Deus. Então, quero muito encorajá-las, né, a terem as melhores férias que vocês vão ter nessa férias de 2022, né? E o nosso terceiro e último ponto é gratidão move nossa vida. Então, vamos lá em Filipenses, capítulo 1. Nós encontramos Filipenses, o meu está escondido em algum lugar. Vamos. Vamos lá, Filipenses, capítulo 1. Versículo 27. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Uau! Olha essa escritura. Então, aqui, Paulo ele implora, gente, não importa o que aconteça. É importante que vocês exerçam de maneira digna o evangelho de Cristo. Então, irmãs, todas nós, Deus já nos chamou para a luz. Deus já nos chamou para exercer o ministério de Cristo, né? Algo tão precioso. E ele implora, gente, por favor, né? Não importa o que aconteça, vamos exercer isso. Então, ontem eu estava bastante reflexiva. Acho que final de ano traz muita reflexão para a gente. O que eu estava refletindo? Eu estava refletindo na minha vida, nas minhas práticas desse ano de 2021, no que Deus fez, no que eu poderia ter feito de melhor, várias coisas. E uma afirmação que veio na minha mente de forma assim, tipo assim, nocaute. Essa afirmação veio, você é a forma que você vive quando ninguém está te vendo. Então, nossa, eu comecei a pensar nisso e falei, uau, é bastante confortável, né? A gente se manter fiéis e bonitinhas na frente de outras discípulas, quando a gente está em convívio, quando a gente está no reino. Mas é bastante desafiador quando ninguém está nos vendo, quando a gente não está com a nossa discipuladora, quando a gente está sozinho em casa, quando a gente está com pessoas que não são discípulos, né? E eu penso muito nisso, irmãs, quero muito animá-las com o tema de manter e buscar, na verdade, a pureza, né? A ser, de fato, nessas férias justas diante de Deus. E buscar essa fidelidade com Deus, né? Ainda quando ninguém está nos vendo. Então, a pergunta para refletir hoje é: quem é você quando ninguém está te olhando? Você age da mesma forma? Quando ninguém está te olhando? Quando você está sozinha? Nas férias, como você costuma agir? Como você costuma se vestir? Como você costuma falar com as pessoas, né? E para animar a gente, novamente com a Bíblia, né? Eu queria ir numa última escritura, chamá-las aí de uma última escritura que fica em Hebreus. A gente vai ver mais um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 12. Estão comigo? Sim. Vamos lá, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 12. É incrível essa escritura. Incrível essa escritura. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Bem curtinho. A Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Uau! Então aqui a Bíblia ela dá uma certeza. Você tem que se esforçar para ser santa, para manter a santidade. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Não tem como, Deus é santo, Deus é puro. Não, a gente não vai ver a Deus se a gente não busca isso. Eu quero trazer a reflexão, irmãs, para a gente, de fato, manter um padrão de pureza, né, no reino, inclusive nas férias.
quando ninguém está olhando, né? A pureza em como a gente se fala com amigos não discípulos, com nossa família, como a gente se veste, independente do verão, porque Campinas é quente, praia é quente, eu sei que alguns de nós vão para a praia, mas é quente, ainda no ambiente íntimo familiar que a gente estiver, né? Eu quero muito animar para que a nossa gratidão a Deus mova a nossa pureza, né? Então, se vocês, alguma de vocês tem dúvida, nossa, será que essa roupa é boa para usar? Pede conselho. Antes a gente vivendo uma vida pura e agradando a Deus do que vivendo uma vida sem temor a Deus nessa área, né? Então, uma roupa é muito mais importante. Quer dizer, uma roupa não é mais importante do que a nossa pureza em Cristo também. Então, quero muito animá-las vocês com esses temas da Bíblia, né? E saber que tudo isso, no fim, trata da nossa gratidão a Deus, da nossa gratidão à cruz, né? E essa gratidão que vai mover nossas férias de 2021 para 2022 e a nossa vida inteira, amém? Então, para Deus seja glória, amém.